Boa tarde, crianças, tudo bem com vocês? Hoje, quinta-feira, dia 22 de outubro, né? Então vamos começar hoje com a aula de português e a gente vai falar, lá na apostila na página 18, tá? Lá na aula de português, a gente vai falar hoje sobre o ponto de interrogação. Lembra qual que é o ponto de interrogação? Para que serve o ponto de interrogação, lembra? O ponto de interrogação serve para fazer pergunta, né? Então toda vez que a gente lê alguma coisa que tiver o ponto de interrogação, a gente sabe que está sendo uma pergunta. E quando a gente lê uma pergunta, a gente lê com um tom diferente, de um jeito diferente, né? Então eu trouxe para vocês aqui 3 frases iguais e eu vou mudar só o ponto dela, para você ver como a gente lê diferente, como a gente fala diferente. Tem o ponto final, né? O pontinho, tem o ponto de interrogação e tem o ponto de exclamação. Eu já falei para vocês um pouquinho sobre o ponto de exclamação. Lembra o ponto de exclamação, que é só o risquinho e o ponto embaixo? Então, o ponto de exclamação, ele dá um entusiasmo, né? Ele não deixa a frase simples. Ele não é uma pergunta igual ao ponto de exclamação. Ele é uma felicidade, assim, um entusiasmo maior, tá bom? Vamos ver aqui, ó. A frase é: hoje choveu. Uma frase bem simples. Olha aqui, ó. Eu coloquei um ponto final. Então, como é que eu leio essa frase? Hoje choveu. Simples assim. Simplesmente, hoje choveu. Agora, se eu colocar o ponto de interrogação aqui na frase, ó. Se eu colocar o ponto de interrogação, eu vou ler igual esse ponto aqui? Não. Então, hoje choveu, ponto. Agora, se tiver um ponto de interrogação, hoje choveu? Eu estou perguntando, eu não sei se choveu ou não. Aqui eu estou falando que choveu, simplesmente contando que choveu. Aqui eu estou perguntando se choveu porque eu não sei, tá? E se eu colocar o ponto de exclamação, ó, o ponto de exclamação, tá? Ó a diferença dos pontos, tá? Aí vai ficar ainda diferente. Com o ponto final, hoje choveu. Com o ponto de interrogação, hoje choveu. E com o ponto de exclamação, hoje choveu. Tá vendo? Eu não tô te perguntando, mas eu também não tô simplesmente falando que choveu. Eu tô entusiasmada com essa informação. Eu tô te falando com alegria. Eu tô te falando porque eu gostei que choveu. Então, hoje choveu, né? Então, tá vendo a diferença? Faz. Então, quando vocês estiverem lendo um livro, quando vocês forem ler alguma coisa, tem que ficar atento ao ponto que está sendo usado, tá bom? Para você perceber o que a pessoa está querendo dizer com aquilo que ela escreveu, tá? O ponto serve para isso, tá? Olha lá. Então, na página 18, tem uma filha falando assim: pai, posso ajudar você a fazer bolo de cenoura? Olha lá a perguntinha, olha o ponto de interrogação, né? Aí o pai responde assim: claro. Será que temos todos os ingredientes dos quais precisamos? Então a filha fez uma pergunta, o pai respondeu falando, claro, filha, mas ele fez outra pergunta, perguntando se tem todos os ingredientes, né? Na atividade mão na massa, o número 1 está pedindo para pintar as perguntas que foram feitas. Então vai lá no balão, você vai pintar todo o trecho que tiver pergunta, tá? Qual que é a pergunta da filha? Posso ajudar você a fazer o bolo de cenoura? Então, vai pintar essa frase toda. E do pai, qual que é a pergunta? Será que temos todos os ingredientes dos quais precisamos? Então, pinta também, tá? E lá no número 2, está falando assim: para indicar perguntas, utilizamos o ponto de interrogação no final das frases. Então, o que vocês vão fazer? Na letra A, você vai fazer uma pergunta sobre feira, não é qualquer pergunta. Tem que ter o tema feira. Você vai escolher alguém da sua casa para dar a resposta aqui. Depois você vai fazer na letra B uma pergunta sobre alimentação para essa pessoa. E ela vai dar a resposta. Na letra C, uma pergunta sobre cardápio e a pessoa vai dar a resposta, tá? Então você vai fazer as 3 perguntas e a pessoa que você escolher na sua casa vai dar a resposta, tá bom? Agora fica com a aula de história. Ah, não deixa de assistir.